Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós, mais uma vez, meditarmos na Palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Vamos abrir as nossas Bíblias em Eclesiastes capítulo 7, versículos de 19 a 29. E o tema da nossa meditação é: a sabedoria ajuda a encarar a vida com mais poder. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: a sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não apliques o coração a todas as palavras que se dizem, para que não venhas a ouvir o teu servo a amaldiçoar-te. Pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. Tudo isto experimentei pela sabedoria e disse: tornar-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer que a perversidade é insensatez e a insensatez loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cuja mão são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Em Eclesiastes capítulo 7, o sábio rei Salomão discute a importância da sabedoria na vida e responde à pergunta feita no capítulo de número 6, versículo 12, pois quem sabe o que é bom para o homem? O pregador conclui que apesar de a sabedoria não ser capaz de explicar todos os mistérios da vida, ela oferece algumas contribuições positivas. Neste texto que nós lemos, o rei Salomão começa afirmando que a sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade, está no versículo 19, porque ele sabia que o sábio teme a Deus e que não precisa ter medo de pessoas e nem de coisa alguma. O sábio caminha com o Senhor, sendo preparado para enfrentar os desafios desta vida. Desta forma, Salomão apresenta 4 problemas da vida que devem ser enfrentados e superados por aqueles que buscam a sabedoria de Deus, como eu e como você. O primeiro problema que enfrentamos é o pecado. Versículo de número 20, onde Salomão diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Somos culpados, tanto dos pecados de omissão, porque diz o pregador aqui, não há homem justo sobre a terra que faça o bem, como somos culpados também dos pecados de comissão, diz o versículo, e que não peque. Por isso, quando caminhamos no temor do Senhor e seguimos a sua sabedoria na sua palavra, percebemos essas 2 formas de pecado na sociedade e em nós, e nos desviamos do pecado, buscando sempre agradar o nosso Deus. Precisamos ser sábios para nos desviar do pecado, tanto do pecado de omissão como do pecado de comissão. O segundo problema que enfrentamos é o que as pessoas dizem a nosso respeito. Versículos 21 e 22 que dizem assim: não apliques o coração a todas as palavras que se dizem,
para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, pois tu sabes que muitas vezes tu mesmo tens amaldiçoado a outros. A pessoa sábia não presta atenção às fofocas em circulação, porque tem coisas mais importantes para fazer. Charles Spurgeon dizia aos seus alunos de seminário que um pastor deveria ser cego de um dos olhos e surdo de um dos ouvidos, porque não podemos deter a língua das pessoas, mas podemos deter os nossos ouvidos e não prestar atenção às pessoas que fofocam. Meus queridos irmãos, há um mundo repleto de conversa fiada em todos os lugares, e aqueles que dão ouvidos a tudo sempre terão muito prejuízo, muita coisa para fazer. Por isso, não dê ouvidos a tudo que é dito. Examine tudo e retenha somente aquilo que é bom, aquilo que faz bem para a sua vida, aquilo que serve para edificação, conforme diz a palavra de Deus. O terceiro problema que enfrentamos é a nossa incapacidade de entender tudo o que Deus está fazendo neste mundo. Versículos de número 23 a 25, Salomão fala isso. Ele diz assim: tudo isto experimentei pela sabedoria e disse, tornai-me-ei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e muito profundo, quem o achará? Apliquei-me a conhecer e a investigar e a buscar a sabedoria e meu juízo de tudo, e a conhecer a perversidade e insensatez, e a conhecer que a perversidade é insensatez, e a insensatez loucura. Até mesmo Salomão, com toda a sabedoria que havia recebido de Deus, não conseguia compreender tudo o que há no mundo. Como Deus controla todas as coisas e os propósitos que Ele, Deus, tem em sua mente. Salomão diz aqui que procurou o juízo, a razão de tudo, mas não encontrou uma resposta definitiva para as suas perguntas. Meus queridos, precisamos estar cientes da nossa falta de conhecimento. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos pela vista. Quando confiamos em Deus, contribuímos para a nossa própria sabedoria. Você quer ser sábio? Comece a confiar em Deus, na palavra de Deus. Comece a esperar por Deus em sua vida. Comece a andar com Deus. Comece a meditar na palavra de Deus e você será cada dia mais sábio. E o quarto problema que enfrentamos é a natureza pecaminosa da sedução. Versículos 26 até o versículo 29, que dizem assim: achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser seu prisioneiro. Eis o que achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para a respeito delas formar o meu juízo. Juízo que ainda procuro e não o achei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Salomão começou com a mulher pecadora que seduz os homens e os conduz à morte. Porque o próprio Salomão havia caído na armadilha de várias mulheres estrangeiras que o seduziram para adorar os seus deuses pagãos. Salomão, ele se deixou levar por essas mulheres estrangeiras. E conforme diz aqui, ele não achou nenhuma dessas mulheres que eram sábias, que buscavam a Deus,
que tinham a sabedoria de Deus. Meus amados, há muitas seduções no mundo. E a melhor maneira de escapar da sedução é temer a Deus e procurar agradar a Deus. Sem dúvida, há muitos laços e armadilhas neste mundo perverso. Mas a pessoa que possui a sabedoria vinda de Deus tem o poder de se livrar de todas elas. Porque a sabedoria pode tornar a vida melhor, a sabedoria pode tornar a vida mais clara e a sabedoria pode tornar a vida mais forte. E é isso que está dizendo Salomão no capítulo de número 7 inteiro. Talvez não sejamos capazes de compreender tudo o que Deus está fazendo, mas andando com fé, andando com Jesus, andando com Deus, teremos sabedoria suficiente para viver de modo a fazer o bem a nós e a outros e ao próximo. Que Deus te abençoe, que Deus te dê sabedoria, que Deus ajude que a sua vida seja melhor, que Deus ajude que a sua vida seja mais clara, que Deus ajude que a sua vida seja mais forte diante dele. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós te pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé em Jesus Cristo, pois é no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, amém, Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida.